palavra do Senhor. Quantos encontraram Hebreus 13, 7, 8 e 9? Digam amém. Nos diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais, imitando para a sua maneira de viver, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixais levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não como manjares de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Amém. Palavra bem taxativa, bem direta para falar conosco aqui nesta noite, para Deus nos despertar. Nós vivemos nos dias, querido, onde parece que muitas igrejas caiu no acomodismo espiritual, onde parece que a palavra não surte mais efeito, parece que a palavra não fala mais. Nós vivemos no dia onde muitos não se preocupam mais. Ainda esta semana eu estava conversando com a minha esposa e nós ditando alguns modos de vivência de algumas pessoas que quando sai do Brasil para cá parece que muda, parece que se transforma. Aí ela falou assim: não, meu amor, é porque lá no Brasil é de uma maneira e em Portugal é de outra. Eu olhei para ela e falei: não, meu bem, lá no Brasil é de uma maneira e em Portugal é de outra, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é aqui, ela é no Brasil, ela é na Alemanha, ela é nos Estados Unidos, ela é viva e eficaz. A minha Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não vai dizer que Jesus operou no passado, que Jesus não opera no presente. A Bíblia não vai dizer que Jesus fez ontem, que Jesus não faz hoje. A Bíblia não vai dizer que Jesus operou na vigília passada e que Ele não vai operar essa. Mas a minha Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Deus é o mesmo, Ele continua a operar no nosso meio. O maior pedido do meu coração na oração às 6 da manhã é que a igreja volta a viver os dias da igreja primitiva. E que dias são esses, irmão Eliel? É o dia onde as crianças são batizadas com o Espírito Santo, é o dia de intimidade. Os dias em que vivemos é onde a juventude não sente mais o gosto de falar em línguas estranhas. Os dias em que vivemos, a geração em que vivemos é a geração onde não pode mais falar línguas estranhas, não pode mais fazer barulho, não pode mais dar glória, não pode dar aleluia. Não foram os dias que mudou, foi a geração que mudou. Vivemos numa geração adaptada nas tecnologias do mundo. Aleluias. Vivemos numa geração corrompida pela tecnologia, acompanhando Satanás. Está usando, não é coisas extraordinárias para atrair a atenção das pessoas, para tirar o teu foco de Deus. Ele está usando as mínimas coisas. Satanás está usando os pequenos detalhes. Saiu uma brincadeira esses dias no Brasil aí, de duas pessoas dar um pulo e outro no meio dar um pulo e passar rasteira e a pessoa cair e morrer. Coisa tão boba, coisa tão simples que não vem a nada. E quem olha assim não sabe que por trás disso está Satanás, está o inimigo da igreja. Mas a minha Bíblia vai dizer que Deus, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Esse povo chamado crente é igual massa de pão: quanto mais bate, mais ele cresce; quanto mais persegue, mais ele cresce. O tempo que a igreja primitiva mais cresceu na terra foi quando a igreja primitiva estava sendo perseguida. Aleluia. Você sabe por que muitas das vezes Deus não fala mais? Eu nasci num berço evangélico. Eu com os 8 anos de idade
Com 5 anos de idade, meu pai ia abrir a igreja e me levava. Cresci num lar evangélico. Meu pai não é pastor. Aí uns falam assim, ele chegou ao pastorado, ele é evangelista porque já vem de berço. Não, não vem de berço. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus chama aqueles que não é para confundir os que é. E fui crescendo na presença do Senhor e aprendendo que para ser batizado com o Espírito Santo tem que clamar, tem que viver unanimemente em oração, em constante oração. Vivemos nos dias onde o irmão não consegue olhar para a direita porque a irmã A e a irmã B falou da vida dela e ele está sabendo. Permita-se, vai doer, mas eu tenho mensagem de Deus para a tua vida nesta noite. Eu não vou voltar, eu não vou embora sem entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Se não gostou, não precisa ficar com cara virada comigo. Vai conversar com ele, vai tirar satisfação com ele, porque o dono da igreja é ele. Quem manda na igreja é ele. Quem manda na tua vida é ele. Por que surgem tantos problemas na igreja? Porque vemos tantas causas judiciais, tantas igrejas sendo levadas na justiça. E eu já vou te explicar o porquê. É porque na igreja primitiva, na igreja de 30 anos atrás, quando se levantava um problema na igreja, ou acontecia um problema com qualquer membro da igreja, o membro procurava o pastor que estava com problema. O membro que estava com problema procurava o pastor e colocava a sua situação. E o pastor falava assim: meu filho, vamos orar, vamos entrar em 30 dias de oração e eu tenho certeza que essa questão vai ser resolvida. Aleluias! Você não entendeu, só os da frente que entendeu. Quando o problema aparecia no meio da igreja, que alguém procurava o pastor e falava: pastor Del Daniel, eu estou com esse problema e esse. Meu filho, vamos entrar em uma campanha de jejum e oração 30 dias, que Deus vai resolver esta causa. A igreja começava a orar, o irmão começava a orar, começava a jejuar. Pouco tempo Deus começava a entrar com providência. Pouco tempo Deus começava a trabalhar, porque orava. Orar é nada mais e nada menos do que conversar com Deus, é diálogo com Deus. Eu nunca vi uma amizade sem conversa, sem diálogo. Eu nunca vi você falar que é amigo de alguém se ele não sabe o que passa com você. Eu nunca vi você falar que alguém é seu amigo, que anda com você e você não sabe da vida dele e ele não sabe da sua. Mas o grande amigo, o amigo verdadeiro está aqui. Vivemos nos tempos onde fala assim: não precisa mais pregar, não precisa mais jejuar. E Deus falava no meu coração quando eu orava e clamava a Deus, que essa palavra é forte. E a Bíblia está dizendo que Jesus não mudou, que ela é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não muda, ela não corta caminho para falar. E aí Deus trouxe bem manso ao meu coração. Falou assim: ó, tem muitos que pedem para eu usar. Eu até quero usar, mas não está no jejum, mas não está na oração. Vai para a Bíblia, vai para o joelho no chão, vai para a oração, vai buscar o alimento do céu. Não fica querendo buscar em redes sociais mensagens vazias, mensagem que não sabe de onde vem. A palavra verdadeira é que Jesus salva, que Jesus batiza e que Jesus leva para o céu. Mas os papéis foram invertidos. Parece que a criatura está querendo ficar no lugar do Criador. Há um desrespeito tão grande com o meu Jesus nos últimos dias, onde uma pessoa olha para ele e fala assim: você quem? Quem é você? Reverência, quando entrar nesta casa, quando você se dirigir com ele, ele não é você, ele é Senhor do mundo, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor da igreja. Ele é o Senhor desta vida.
É Ele quem dá, é Ele quem tira. Jurimião de Candarabagaias. Há um desrespeito tão grande, há uma falta de reverência tão grande na igreja. Se eu chego na frente do juiz, se eu chego na frente do policial, eu tenho que me saber como eu vou me comportar perante ele. E porque quando eu venho na casa do rei dos reis, eu tenho que querer vir de qualquer maneira, eu tenho que chegar de qualquer jeito. Ele é rei dos reis, Ele é senhor dos senhores, Ele manda na terra, Ele manda no céu, Ele manda na tua vida e Ele está neste lugar. Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Sabe por que muitos grandes caem? Muitos pregadores de nome e renome caem, chega uma altura do seu ministério, cai. A Bíblia fala, não sou eu que diz, é a Bíblia que diz, que a letra mata. A letra mata. Começa a confiar no seu conhecimento, no potencial do seu diploma, do seu certificado. Acha que diploma e certificado expulsa demônio. Acha que diploma e certificado mantém a igreja de pé. Não é diploma e certificado que mantém uma igreja cheia. Não é diploma e certificado que leva uma igreja para o céu, mas o que leva uma igreja para o céu é intimidade com Ele, é joelho no chão, é jejum e é oração. Mas para que eu vou ficar sem comer? É renúncia. Ministério que não tem o que renunciar, não tem o que deixar. Ministério que tem vontade própria, que acha que pode fazer o que quer, não é ministério. Homem que se diz homem de Deus, mulher que se diz mulher de Deus e não ora, não jejua, não busca, não tem nada de Deus. Eu presenciei uma cena uma vez, eu tinha muita vontade de ouvir um pastor pregar. E por passar do tempo, um pastor muito famoso. Eu estava na cidade e ele ia ser o preletor oficial do congresso. E ali ele foi passado o microfone para ele ministrar e fazer um momento ofertório. E aí ele começou a querer tirar até a carne das ovelhas e querer deixar as ovelhas no sangue. Ele começou a determinar o que era para Deus fazer, quando na verdade ninguém precisa determinar o que Deus faz. Deus tem autonomia e autoridade para fazer como Ele, conforme como está na vontade dEle. E ele começou a falar coisas absurdas naquele lugar. E veio uma frieza sobre a igreja. Tinha mais ou menos umas 7.000 pessoas naquele ginásio. E ele virou e falou assim: ó, aqui tem 7.000 pessoas. Essa oferta de hoje não pode dar menos de 7.000 reais. Tem que passar de 7.000 reais. E eu olhando assim, eu falei: não foi isso que eu aprendi. A minha Bíblia não é isso que o meu Deus ensina. A minha Bíblia fala que o meu Deus é amor, que o meu Deus providencia naquilo que não tem, que meu Deus entra com providência quando não tem, que Ele providencia naquilo que não tem. Deus vai entrar na tua casa e vai rasgar aquilo que precisa rasgar, para você crer que Ele é Deus na tua vida. Há muitas igrejas vazias, porque tem se preocupado com a letra. Não pode dar um glória, não pode dar um aleluia, não pode glorificar. Se você glorificar alto, o pastor chega, ó, se controla, que isso é emocionalismo. Deus não é surdo não, Deus não é surdo não, mas somos ingratos demais para não rasgar o peito e agradecer a Ele. Ele tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Ele tem nos dado uma família que muitos querem e não tem. Ele nos tem dado um emprego que muitos querem e não tem. Ele tem colocado um cântico na nossa boca que muitos queriam e é nós que tem. Mas você é privilegiado.
só acontece ao contrário. Quando a pessoa começa a se desviar, quando a pessoa começa a desvalorizar, quando a pessoa começa a não dar valor ao seu chamado ministerial. Isso já acontecia. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo. Está querendo mudar tudo. Não precisa mais jejuar, não precisa mais orar. Que teologia falsa é essa? Que mentira é essa? Pois se o próprio Jesus falou: vigiai e orais, porque não sabeis que hora adivinha o vosso Senhor, e feliz é aquele que quando eu voltar achar assim me buscando, me servindo e me adorando em espírito e em verdade. O que mantém uma igreja de pé é um alimento verde, é pastagem verde, é a palavra viva. Animal nenhum sai para ir comer outro pasto se tem pasto verde na tua casa. Eu nunca concordei, não concordo, eu fiz isso porque fulano me influenciou. Mentira, ninguém influencia, ninguém fez porque já queria fazer e está colocando a culpa. O ser humano tem uma facilidade de querer atribuir a culpa para outro. Quando Deus desce no jardim do Éden para conversar com Adão, que chama Adão, que fala: Adão, o que tu fizeste? Adão pega a culpa do seu pecado e joga em Deus e fala assim: a mulher que o Senhor me deu por esposa, me deu do fruto e eu comi. A culpa já não é de Adão, a culpa é de Deus. Aí agora chama Eva, e Eva fala assim: não, Senhor, a culpa não é minha, foi a serpente que me deu do fruto e eu comi. O ser humano tem a facilidade de querer transferir a responsabilidade dos seus atos. E na hora que você estiver sendo usado, exaltado por Deus nessa terra, a culpa é de quem? Aleluias. Agora eu vou te dizer que a culpa é sua, porque você colocou a boca no pó, você jejuou e você buscou para isso acontecer na tua vida. Igreja que ora, igreja que jejuma, igreja que caminha de joelho, eu desconheço ela entrar numa batalha e não ganhar a batalha. Eu desconheço que ela vai entrar numa peleja e Deus não entra na frente dela. Agora, a igreja que não ora, uma igreja que não jejuma, uma igreja que não vive o verdadeiro evangelho, ela não continua de pé. Queridos, para entrar no céu não é de qualquer maneira. Para entrar no céu tem uns parâmetros que, se nós não estiver enquadrado dentro dele, não entramos, não vamos. O caminho não estreitou mais, o caminho não apertou mais. Mas antigamente era assim, e hoje está mudado. Não tem nada mudado. O que está mudado é o que mudou, o que inverteu os papéis. Foi a maneira do inimigo querer atrair a atenção daqueles que estão na casa do Senhor. Mas a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que era pecado no passado é pecado hoje. O que não podia no passado, hoje também não pode. Não podia fornicar no passado, hoje também não pode. Não podia adulterar e continuar na igreja antes, hoje também não pode. Que Jesus vai voltar e vai ficar. Que negócio é esse? Hoje não pode disciplinar mais. Vivemos numa geração que se Deus usar o pastor para falar pesado, o membro embirra para o pastor e vira a cara. Toma vergonha nessa tua cara, crente. Você tem que ir para o céu. Você tem um pastor de palavra. Aleluias. O teu pastor tem que prestar conta da tua vida perante Deus.
Deixa de ser crente menino, se converta que você tem que ir para o céu. A Bíblia não muda. A Bíblia é a mesma. O Deus é o mesmo. Os parâmetros para entrar no céu, para marchar para o céu, eram o mesmo. Um minuto de bobeira, você perde a sua salvação. Só porque Moisés não entrou na terra prometida. Deus leva Moisés e fala assim: está vendo ali, Moisés? Tudo aquilo ali que eu já falei com você? Ô Senhor, que bonito, pois é, você não vai entrar lá não. E quem foi Moisés? A Bíblia fala que quando Moisés desceu do monte, o povo não conseguiu olhar para a face de Moisés, porque a glória de Deus resplandecia. Aleluias. E Moisés não entrou na terra prometida. Aleluias. É tão simples para perder a salvação. É tão difícil para chegar no céu, mas é tão simples. Jesus não mudou, Jesus é o mesmo. Ele é o dono da casa, quem manda na igreja ainda é Ele. Então quando o pastor falar pesado aqui, quando o pastor querer exortar a igreja, ele tem autoridade para exortar. A igreja é de Deus. O sacerdote da igreja, quem manda nele é Deus. Vivemos nos dias de crente birrento, de crente com raiva. O pastor falou pesado, eu não vou mais, eu vou deixar, porque a liderança lá do conjunto não tem ninguém com capacidade igual a minha para colocar. A Bíblia fala que se nós não fazer, Deus pega do monturo e traz e põe no nosso lugar. Se você não fazer, tem uma multidão para fazer melhor 100 vezes mais do que você. Se irmão Eliel não quiser levar a coisa a sério, na presença de Deus tem 50 para fazer melhor do que ele. Quem manda na casa é Ele, quem faz a obra é Ele, quem chama é Ele, quem garante é Ele. O teu ministério não pode estar numa bagunça, não pode continuar da maneira que você quer. O seu ministério tem parâmetros, o teu ministério tem ordem, porque a minha Bíblia vai dizer que o meu Deus é Deus de ordem e decência. A presença dEle é verdadeira neste lugar. Meu irmão, você tem que ir para o céu, você tem que ir para o céu, você tem que ir para o céu. Eu quero ir para o céu e eu quero te ver no céu. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de adorar a Ele. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Se eu fosse você, eu adorava, aleluias. Se eu fosse você, eu não deixava para o segundo período. Se eu fosse você que não adorou ainda, adorava agora, porque Ele está aqui, Ele está passando aqui. Está sentindo frio aí? Eu não, eu estou sentindo é calor aqui em cima, porque a presença dEle está aqui. A presença dEle é real aqui neste lugar. Descanse no Senhor. Não fica com birra não. Te conserta com teu irmão. Atos capítulo 1 versículo 14 vai dizer que eles perseveravam unanimemente em oração. Não tem como falar de oração se não tem comunhão. Não vai, a igreja não anda. Te conserta com teu irmão, meu querido. Lá no céu não tem um cantinho para você, um cantinho para ele, não. Lá é o mesmo lugar. As ruas são de ouro, os muros de cristais. Nós vamos entrar pela porta. Lá não entra pela janela, lá entra pela porta, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Deus tem promessa. E todos os dias as promessas se renovam sobre as nossas vidas. Talvez a palavra não foi a que você esperava. Talvez você esperava uma palavra com reteté, com pular mesmo, com saltar. Não, mas Deus tem os meios dele trabalhar. O alimento às vezes não é aquele que você quer, não, é aquele que você precisa.
O Pai sabe aquilo que você precisa, Ele dá na medida que você precisa, não é na que você quer. Então quando você vem para a igreja e não ouve aquilo que você quer, é porque Deus está te acariciando, é porque Deus está te exortando, é porque você está precisando reparar o teu altar. A presença dele é real neste lugar. A presença dele é viva nesta noite. Crente que não chora mais é porque não tem sensibilidade de espírito. Se não tem sensibilidade, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem comunhão, e está em ruína o seu altar. Te coloque de pé nesta noite. Aleluia, a presença dele é real neste lugar. A presença dele é viva. Qual foi o tipo de alimento que você veio nesta noite querendo alimentar? A mesa está posta, não depende de mim, depende de você. Não depende do pastor, não depende do cantor, depende de você agora se servir, se alimentar. Ele está na casa nesta noite. E a presença dele é tão real, eu sinto a glória dele aqui neste lugar. Desde o início do culto que Deus já está falando, Deus já está confortando corações nesta noite. Deus está no meio da igreja neste momento, porque a igreja é dele, a igreja continua sendo dele, ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus querido, eis a tua igreja